Primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, versículo 25, tema de hoje, Espírito de Jezabel. Aleluia. Vamos meditar na palavra. Não é pregação, hoje é ensino. Vamos estar ensinando a palavra. Então nós vamos aqui estudar um pouco sobre esse Espírito. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 25. Obrigado, Jesus. Fale conosco, Pai. Mais de Ti, menos em mim. Ó Espírito Santo, toma mais de mim, dai mais de Ti. Preenche-nos com Teu Espírito Santo e com fogo, ó Deus. Incendeia-nos nas chamas do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nunca houve ninguém como Acabe. É muito forte isso, gente. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Nunca houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o mal aos olhos do Senhor. Nem sempre aquilo que o mundo aplaude é algo bom aos olhos do Senhor. A maioria das vezes, 99,9%, Deus não aprova. Mas Acabe, ele se vendeu. O rei Acabe se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Sabe que Jesus foi tentado e o inimigo tentou comprar o ministério de Jesus. Se prostrar, você me adorar, te darei isso, te darei aquilo. Satanás também tenta comprar os cristãos hoje. Às vezes é uma porta que se abre que não é Deus que abre, uma proposta que parece ser boa, o dinheiro é bom, parece ser bom, mas você perguntou se Deus quer você ali, se é para você ir? Porque ser cristão também é renunciar, e muitas das vezes ter até aparentemente perdas por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Então, imagina um pastor que faz a obra integralmente, e ele ora na madrugada, e ele atende ao ministério. De repente vem uma proposta para ele sair do trabalho integral, mas ele vai ganhar muito dinheiro. De repente, aquele homem casado recebe uma proposta. Eu conversei com um homem que, uma senhora, uma jovem senhora empresária, disse: olha, eu te dou tudo, largue sua família. Largue sua família, porque não vai faltar nada para você. E quantas mulheres e homens enfrentam tentações, provações e tentações? Então, o inimigo tenta comprar, não é? Tenta comprar você de alguma maneira, para que você se renda, para que você se conecte ao pecado. E o espírito de Jezabel trabalha junto com outro espírito, que semelhantemente é tão perverso como o espírito de Jezabel, que é Beelzebul. Então Beelzebul, ele é conhecido como Baal-Zebub pelos judeus, o deus das moscas. E Jesus foi acusado pelos fariseus de
expulsar Satanás pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios, o maioral dos demônios. Baal-Zebub, o deus das moscas, o deus da glutonaria, da bebedeira. Olha aí, glutonaria. O que tem de cristão que não consegue fazer um jejum? Baal-Zebub trabalha nessa área: glutonaria, sujeira, contaminação espiritual. E ele trabalha principalmente atacando as igrejas, juntamente com esse espírito de Jezabel, que é o que nós vamos destacar hoje aqui. Não houve ninguém igual a Acabe. Pastor, por que o senhor vai falar sobre isso hoje? Eu estava com outra pregação já preparada, uma pregação minha sem ensino. Mas muitos de vocês sabem que Deus me chamou para viver uma vida como sacrifício vivo. Chamou, claro, todos os cristãos, mas especificamente eu fui chamado para orar nas madrugadas. E geralmente eu começo no silêncio. Eu coloco um BG, um fundo musical, e eu fico ali 30 minutos, 40 minutos em silêncio, ouvindo aquele BG, acalmando a minha alma, acalmando a minha mente, focando no nome de Jesus. E depois, quando a presença entra no lugar da oração, aí eu começo a falar. Nós temos um vício de falar e não parar para ouvir. E aí é preciso estar convicto, a fim de orar, para você vencer o sono. E eu estava ali em silêncio, meditando, li a Bíblia, depois fiquei em silêncio. A alma quer falar, a alma é inquieta, é ansiosa, quer pedir, quer falar, quer expressar o que está sentindo. Mas eu fiquei em silêncio. Depois comecei a orar quando a presença de Deus entrou. A presença de Deus tomou o ambiente, eu comecei a orar. Depois de um tempo de oração, eu fiquei orando em línguas. E eu fiquei quase 2 horas ali orando em línguas. Aleluia. Depois eu parei, fiquei em silêncio. Fiquei em silêncio. Eu acredito que eu comecei a orar em línguas, era 10 horas da noite. Depois chamei Fernando e Davi, estudamos a palavra um pouco. Foi quando eu comecei a ficar em silêncio ali. E entramos ali na madrugada. Eles subiram, eu fiquei ali, a sós com Deus. E aí Deus me deu uma revelação tremenda sobre o espírito de Jezabel. Eu vi o espírito de Jezabel. E o espírito de Jezabel olhou para mim, que estava atacando uma família. E é horrível esse espírito de Jezabel. É como uma mulher sensual, mas essa mulher ela é como um monstro. Eu não sei descrever, é horrível. Os olhos acendem no escuro. E ela percebeu, porque abriu-se um portal, eu entrei nesse portal e eu vi ela agindo com sensualidade, atacando uma família e separando o casal. E quando eu vi ela separando o casal, ela estava em cima de uma cama com garras, e o casal estava ali, estavam brigados, dormindo, e ela estava ali em cima do casal com garras afiadas. Ela estava, o espírito estava com, eu não sei descrever, mas quem já assistiu algum desenho da mulher gato, ou de alguma coisa assim, não é? Vai entender mais ou menos como era a sensualidade desse espírito, mas com a pele toda escura e com escamas.
a pele escura, toda escura, olhos que acendiam vermelhos e escamas. O corpo de uma mulher, o corpo era perfeito, com muita sensualidade, mas ao mesmo tempo com garras afiadas. E ela viu que Deus abriu um portal e eu entrei e olhei direto para ela. E ela parou o ataque e olhou para mim. Quando ela olhou para mim, o portal se fechou. E eu voltei e eu estava no lugar de oração. E o Espírito Santo falou no meu espírito: alerte a minha igreja, o meu povo, sobre o espírito de Jezabel. E aí, durante a madrugada, depois eu conversei com Fernanda, e aí, durante o dia eu fiquei mais em silêncio, meditando, e Deus foi me dando, sabe, foi ministrando ao meu coração sobre como esse espírito age. E aqui diz que um homem foi dominado, um rei foi dominado, e se vendeu, porque essa mulher, Jezabel, Fenícia, hoje é o atual Líbano, de onde essa mulher, ela nasceu, e essa mulher possuída por esse espírito, por isso que é chamado espírito de Jezabel, porque é uma entidade, um demônio, que possuiu essa mulher chamada Jezabel. E aí essa mulher era uma princesa feiticeira, que usou os recursos de Israel para financiar 850 profetas, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas, no total 850 profetas, né, que se levantaram contra o ministério de Elias e enganavam o povo de Israel com feitiçarias. Então aqui diz que nunca houve ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o mal aos olhos do Senhor, instigado por Jezabel, sua esposa. Olha aí, Jezabel, sua esposa. Vamos lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Carta à igreja em Tiatira, nos anos 590 depois de Cristo, não é? Essa profecia do apóstolo Pedro vai se cumprir nos anos 1517. No estudo do livro do Apocalipse, escatologia, em todas as igrejas que Deus me envia, nós fazemos o estudo de escatologia. Eu falei sobre esse tempo, que essa profecia aqui em 1517 começou a se cumprir. Mas essa carta foi escrita para o pastor, o anjo da igreja em Tiatira, nos anos 590 depois de Cristo, não é? E aí nós falamos, não é, sobre os pastores de cada igreja, sobre o pastor Militão e por aí vai. Não vamos entrar nisso hoje, porque não é estudo de escatologia. Mas aqui em Apocalipse 2, versículo 18, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Aqui é Jesus glorificado, ressuscitado. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Veja, esse pastor aqui, ele tinha muito trabalho, ele trabalhava muito, tinha fruto, ele era, sabe, um homem de caráter, ele era um pastor perseverante. Veja, Jesus elogia ele aqui: olha, eu conheço as tuas obras, você é trabalhador, você trabalha para mim, você tem amor pelo Evangelho, tem amor por mim, eu sei disso. Conheço a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança
e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. E às vezes nós pensamos que isso é o suficiente. Imagine, se esse pastor aqui vai levar, sabe, como é que diz aqui no Nordeste, um puxavão de orelha. Você já imaginou quem vem na igreja de 15 em 15 dias, pensa que está salvo? Quem vem na igreja uma vez por semana, quando vem uma vez por semana, fica 2 horinhas, já olhando para o relógio, pastor, está demorando muito hoje. Imagina, aqui é um servo de Deus, na Ásia, trabalhando, sabe, numa região perigosa, num tempo perigoso. E Jesus diz: eu te conheço, meu filho, meu servo. Você trabalha, você me ama, você tem fé. Olha, você está no caminho. Agora imagine aqueles que se batizaram nas águas, aqueles que vêm da igreja, não aceitaram Jesus ainda, só vêm na igreja, frequentam, mas não tomaram a decisão de se tornar um cristão autêntico. Ou até aceitaram, se batizaram nas águas, pensam que estão vivendo uma vida que agrada a Deus, porque eu estou indo na igreja, é como se eu estivesse fazendo um favor para Deus. Eu vou de 15 em 15 dias, de mês em mês, quando dá, quando eu posso. Quando eu tenho condição de dar uma ofertinha, um dinheirinho, e acha que isso é ser cristão, e que está salvo. Gente, isso é muito sério, porque num piscar de olhos, essa pessoa pode morrer. O corpo pode parar de funcionar. E ela tem uma surpresa. Até mesmo aqueles que trabalharam muito, expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos. Quem são vocês? Quem é você? Você não tem comunhão comigo? Eu te conheço no secreto. Você trabalhou para mim, eu te paguei bem. Quem trabalha para Jesus, ele paga bem. Você tinha autoridade, você expulsou demônio, curou enfermos. Mas e o relacionamento? Eu te chamei para um relacionamento. Eu te chamei primeiro para a santidade, para a pureza. E aqui esse pastor, que cuidar de um rebanho não é brincadeira, porque se eu chegar aqui e trazer uma pregação só para encher linguiça, é quinta-feira, sabe? Deixa eu ver se tem uma multidão na igreja, se não tem, vou trazer uma palavra, vou deixar qualquer, sabe, um irmão, uma irmã, que nem sabe, não, peraí. Vou trazer um versículo solto, sabe? E vou encerrar o culto. Agora, essa pessoa pode sair da igreja, não viu o verdadeiro evangelho, pensar que está salvo. Pode ser o último dia, a última noite dela aqui na terra, ela morreu e não ouviu o verdadeiro evangelho. E essa pessoa que está agora em casa nos assistindo também, porque há muitas lives, há muitas pregações, mas você tem que observar qual é o conteúdo, o que é que Deus está falando, aonde é que Deus está se movendo. E aqui diz: olha, te conheço, teu amor, teu serviço, tua fé, tua perseverança, tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tem, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Então havia outra mulher aqui, com o mesmo espírito, que Jesus chama ela de Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Eu não a chamei como profetiza. Ela diz que é profetiza. Não somente ela ensina aí na igreja, mas ainda ela seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Era isso que estava acontecendo dentro da igreja, debaixo do nariz desse pastor. E aqui Jesus diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem
como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Meu Deus do céu, que problemão, que problema dentro dessa igreja. Então havia aqui um espírito de prostituição, de fornicação, de adultério. E aquela igreja ali, o pastor perdeu o controle. E Deus, Jesus, responsabiliza ele, que estava na liderança. Diz: vem cá, você trabalha muito, você me ama, você tem fé, você não está envolvido com isso aí não, mas você está sendo conivente, você está tolerando isso dentro da igreja. Por quê? Acabe se vendeu. Por que alguém tolera isso dentro da igreja? Muitas das vezes a pessoa recebe um cargo e diz: se o pastor, sabe, não fizer o que eu quero, porque o espírito de Jezabel também trabalha com a feitiçaria, manipulação. Quem já assistiu ao da Compadecida sabe que a mulher do padeiro, foi do padeiro, disse que se o padre não enterrasse a cachorrinha no latim, eu levo a minha vaquinha. Então, ou a pessoa faz o que ela quer, ou então ela diz: então eu vou levar, vou fazer a cabeça dos membros da igreja, eu vou sair, vou levar um grupo, eu vou sair, eu vou deixar de ser dizimista. Eu não sei qual é o caso aqui desse pastor, eu não sei qual é a situação aqui, mas a situação era muito grave, porque essa mulher tinha cargo, ela ensinava, mas ela era dominada por um espírito de Jezabel. Esse espírito de Jezabel é terrível, terrível, porque ele contamina, ele tira a santidade da igreja. E é por isso que não se vê muitos milagres. Primeiro vem a santificação, uma santificação com um arrependimento dado pelo próprio Deus, com a pureza, vem a presença. A presença traz a unção, o poder. E o poder gera milagres. Amém? Glória a Deus. Interessante, gente, que coisa, hein? Vamos lá. O que Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Então os homens de Deus e as mulheres de Deus têm que tomar cuidado com esse espírito. Esse espírito não se enfrenta de qualquer maneira não, porque ele é um principado. Ele não é um espírito qualquer. Ele é um principado, chamado espírito de Jezabel, que atua no mundo inteiro e ataca diretamente o corpo de Cristo, a igreja, as congregações, a igreja local, sabe? Que ataca os pregadores, os pastores, aqueles que estão imbuídos de autoridade. Então, esse espírito, veja, Acabe era uma autoridade, foi dominado. Esse pastor aqui, da igreja primitiva, da igreja de Tiatira, cheio de elogios, mas, sabe, estava ali um grupo de homens que caíam em pecado com ela, porque era uma mulher que levava o homem a um pecado sexual, ainda contaminava os homens com comida sacrificada aos ídolos. Eu lembrei, eu não vou citar nomes, né? Mas há muitos anos atrás, eu estava numa igreja, e aí uma jovem nessa igreja, muito bonita essa jovem, e eu estava começando na minha carreira, e aí eu estava conhecendo ali os pastores, e aí alguém disse: olha, essa jovem está namorando o principal músico da igreja.
E esse músico da igreja acabou caindo com ela. Caiu em pecado com ela. Daqui a pouco esse homem estava fora do louvor. De repente ela estava namorando com um colega meu, um irmão da igreja também. Começou a namorar com esse irmão. E aí esse irmão também acabou caindo também com ela em prostituição. Daqui a pouco a escalada aumentou, porque colocaram ela num cargo líder do grupo jovem da igreja. Meu Deus do céu. E ela começou a derrubar os jovens da igreja. Daqui a pouco, alguns pregadores e igrejas da região, nós ouvimos falar, pregador fulano caiu com ela, pregador ciclano caiu com ela. E começou ela ali, sabe, esse espírito de Jezabel, de promiscuidade, usar essa jovem. Primeira coisa que acontece, todos que se conectam, se conectaram com ela, sabe, tiveram um prejuízo muito grande na vida espiritual, na vida financeira, no ministério, tudo. Alguns caíram doentes, outros morreram. E depois, esse espírito de Jezabel, que lidera demônios, que são espíritos aquáticos de prostituição, eu já falei sobre isso aqui, porque esse principado tem uma equipe muito grande, um exército. E aí, a primeira coisa que esse espírito faz, depois que usa mulheres assim, é descartar e danificar o corpo dela. Rouba a beleza daquela mulher. Se você vê como ela está hoje, sabe? Uma vez eu encontrei, há muitos anos atrás, encontrei ela na rua. Ela me reconheceu, eu não a reconheci. De tão diferente que está. A beleza foi embora. O corpo bonito desapareceu, foi embora. Tudo foi embora. Tudo aquilo que atraiu os homens desapareceu. E ela hoje é uma mulher que está envelhecida, sozinha, solitária. Muitas das vezes esse tipo de espírito faz com que a mulher fique cheia de filhos, mas não dê certo com homem nenhum. E cada filho é um pai e por aí vai. Gente, é muito sério isso. Porque o espírito de Jezabel ataca as famílias, para que você não dê o devido valor à sua esposa, para que você não dê o devido valor ao seu marido. Como é que você trata seu marido? Como é que você trata sua esposa? Como é que você, sabe, vê o seu marido, as mulheres? Porque os homens são afetados, atacados, mas geralmente esse tipo de espírito é um espírito que ataca diretamente a alma feminina, colocando vingança. Como é que você se vinga do seu marido? Porque geralmente o homem trai, mas a mulher, ela trai, mas ela tem uma estratégia. O homem trai logo é descoberto. A mulher, ela cria um plano, uma estratégia diferente. E na maioria das vezes, quando há esse tipo de atitude, é por vingança, por raiva, sabe? Sentimento que ela guarda ali. E quando não trai, é dentro de casa. Quantos homens oprimidos emocionalmente dentro de casa não se sentem valorizados pela mulher? Perceba, de repente você tem um homem de Deus dentro de casa. Ele não bebe, não fuma, ele trabalha. Quando ele volta do trabalho cansado, como é que você espera esse homem? Como é que você espera? Você, quando chega do trabalho cansado, você mulher, sabe? Não é fácil. A mulher trabalha em casa, trabalha na rua. Tem mulher que trabalha em casa, trabalha na rua, trabalha mais em casa. Mas
Vamos meditar um pouco agora as mulheres. Como é que você recebe o seu marido? Como é que você trata ele dentro de casa? Você sabia, eu fui fazer um trabalho no presídio, eu fiquei assim, meditando nisso, porque eu vi meninas, jovens, lindas, a unha feita, cabelo feito, toda produzida na chapita, toda produzida, unha produzida, porque gasta, mulher gasta, unha, cabelo, maquiagem, para visitar o sujeito lá no presídio. Para visitar. E muitas das vezes, e eu vi na fila algumas mulheres grávidas, toda produzida grávida, para visitar o sujeito no presídio. Eu atendi uma senhora aqui, o marido dela, muito bem de vida, uma senhora, preste atenção. O espírito de Jezabel trabalha com insatisfação. Você olha para o seu marido e você sabe, ele é um bom homem, um bom marido, é trabalhador, me trata bem, mas aí vem os elogios no setor de trabalho, na rua, e o espírito de Jezabel, ele quer conectar você ao mundo espiritual do pecado, da impureza. E essa mulher é muito bem sucedida, bonita, e o marido ali pagando a faculdade dela, sabe, casa na praia, carros, bem de vida mesmo. Há um sujeito lá todo grosso, sabe, tratava ela de qualquer maneira, que ela conheceu lá na faculdade. Ela andava no carro de luxo, o marido carro de luxo, o cara lá com uma moto, motoqueiro, não tem problema nenhum ser motoqueiro, não tem problema nenhum, mas estava lá, sabe, todo, tratava ela de qualquer maneira, tratava ela com, sabe, nada, como uma mulher sem valor. Quanto mais ele maltratava ela e desprezava ela, mais ela se apaixonava pelo cara. E o marido em casa chegou ao ponto dele passar do limite, porque ela até se ajoelhava para que esse homem pudesse ficar com ela. Veja que loucura, o que é que o espírito de Jezabel faz? O marido dá valor e o outro maltratava, mas ela tinha o quê? Ela tinha uma fantasia erótica com ele. E muitas das vezes apanhou dele até no meio da rua. Pastor, uma vez ele me pegou, sabe, pelo cabelo, me colocou lá em cima da moto e disse, me levou lá para o motel e não sei o que. Eu nem queria ir nesse dia. E eu decidi que não quero mais. O que é que ele fez? Me seguiu da faculdade até na minha casa. E aí ele filmou entrando em casa, depois ele filmou meu marido saindo para ir para o trabalho, estava com filmagens, me filmou com ele sem eu saber, e começou a me pedir dinheiro, e disse, ou você sai comigo hoje, ou você paga isso e aquilo para mim, ou está aqui, ó, seu marido vai ver tudo isso aqui, vai saber disso. Quantas pessoas estão passando por isso? Quantas? Eu vi um caso da esposa de um pastor em São Paulo. Pastor bem sucedido no ministério. Bem sucedido. E aí, o sujeito lá, do escritório lá da igreja, já tinha seduzido, porque o espírito de Jezabel usa homens também. Já tinha seduzido outras, depois seduziu ela. Com elogios, sabe? De vez em quando um aperto de mão mais forte, um abraço e tal. E o marido dela, olha, eu
vou dizer, eu não sou, fui criado no interior. Não sou de achar homem bonito, não. O único homem que eu acho bonito é Reginaldo Alves. Eu também. Aleluia, o nosso tecladista. Mas não sou de achar homem bonito, não. Mas o sujeito é bonito, rapaz. Bonito. Agora, se tu vê o cangaceiro que essa mulher ficou. Um marido bonito, educado, bem sucedido. A segunda pessoa do ministério grande em São Paulo. Ela traiu o marido com esse camarada, se espalhou isso na igreja, foi uma vergonha para o marido. Depois de um tempo, porque quando vem o pecado, vem o quê? Esse espírito de Beelzebul trabalha com Jezabel. Então, o espírito de Deus, Beelzebul, ele é um Deus que coloca enfermidades, é um Deus morto, é um Deus em D minúsculo, não é? Baal-Zebub, que coloca enfermidades, colocou um câncer no sistema dela. Mas esse homem de Deus a perdoou, trouxe ela para perto. Ele estava separado, mas quando soube que ela estava com câncer, ela tinha se arrependido. E ele foi lá, com família linda, com os filhos, foi lá e perdoou ela. A liderança apoiou esse perdão. Eles estão juntos hoje. E graças a Deus ela foi restaurada desse câncer. Deus teve muita misericórdia. Mas veja, ela olhava para o marido dela, para outras mulheres, um homem, sabe? Um homem era um príncipe. Mas para ela, olhava para ele, aí viu o outro lá, o mal acabado, o cangaceiro, aí ele dizia, não, esse homem grosso mesmo, esse homem rústico, esse xureque que eu quero. Mas às vezes o inimigo também coloca homens bonitos, mesmo que não chame muita atenção a beleza, não é o principal atrativo das mulheres, mas com uma palavra mansa, uma fala mansa, elogios. Aí o inimigo diz, cadê que teu marido te trata assim? O espírito de Jezabel trabalha dessa maneira. Cadê que sua esposa lhe trata desse jeito? Porque quando um homem se conecta a amante faz de tudo por tudo para tirar aquele homem da família, para segurar aquele homem. O espírito de Jezabel faz isso. Depois que tira. Então, gente, preste atenção nisso. Paulo disse, olha, se eu fosse vocês, ficariam como eu, solteiro. Mas se vocês não se contêm, não podem se conter, case-se, não vai pecar. Mas eu quero livrar vocês de preocupações. Começamos essa pregação, foi domingo aqui, se não me engano? Foi domingo. Gente, isso é muito sério isso. Então, Paulo diz aqui para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, hoje não é pregação, é ensino, estamos falando sobre o espírito de Jezabel. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, fuja dos desejos malignos da juventude e busque a justiça, a fé, o amor e a paz. Justiça, fé, amor e paz. Meu Deus, quantos estão perdendo a paz aí em relacionamentos que faz você perder sua paz? Solidão a dois dentro de uma casa, sabe? É briga toda semana, é uma briga, não se entende. Poderão andar os dois juntos se não houver acordo? Quantos estão aí, homens oprimidos, homens e mulheres? Até quando? Até quando vão permanecer juntos? Desrespeito, brigas, falta de atenção. Você dá mais atenção aos seus filhos do que a sua esposa, está errado.
Primeiro Deus, depois sua esposa, depois seus filhos. Primeiro Deus, depois seu marido, depois seus filhos. Em primeiro lugar, meus filhos. Em primeiro lugar, Deus e a minha mãe. Está errado. Sua mãe agora é parentela. Eu sei que você é um filhinho da mamãe, mas sua mãe agora é parentela. Em primeiro lugar, Deus, sua esposa, seus filhos, sua mãe. Honre pai e mãe. Mas agora, a mulher da sua vida é sua esposa. Primeiro Deus, depois minha mãe e meu pai. Não, agora, primeiro Deus, depois seu marido. Como é que você trata seu marido? Como é que você trata sua esposa? Um colega de trabalho, o espírito de Jezabel. Ambos conhecem a palavra. Ele ia para o trabalho e a esposa ficava com um amigo da faculdade. Meus amigos da faculdade. E aí ele saía de casa, a esposa de Baby Doll. Baby Doll recebia o sujeito lá. Oi, meus amigos. E Baby Doll. Aí o sujeito ia para o trabalho. O pastor João não deve lembrar disso aí. Não sei se eu falei para ele. Mas conhece, pai. Ia para o trabalho e a esposa ficava em casa. Estudando. E isso não ia dar certo. Nunca deu certo. Nunca deu certo. Você posta fotos com seu marido? Ou posta fotos com o personal? Hã? Estou aqui com o meu personal. Caras e bocas. O Senhor é a minha força. O personal. Está lá o sujeito lá, sabe? Faz a pose. E a mulher casada ali com o personal. E o marido em casa, o marido trabalhando. Eu não vejo nada demais. Quem são as pessoas que você anda? Você andou com pessoas, eu andei com pessoas que me influenciaram no passado, sabe? A viver uma vida totalmente perigosa. Eu vivia uma vida perigosa, não vou entrar em detalhes. Eu não gosto de dar o meu testemunho assim, sabe? E nem de me vangloriar, não. Pelo contrário, eu tenho vergonha. Tem pessoas que chegam e eu sou ex-matador, ex-traficante, grande coisa. Tem que ter vergonha, meu Deus, me arrependo disso aí. Eu oro pelos meus colegas do passado, mas eu não posso mais andar com quem me conectava ao espírito de Beelzebul, de violência, ao espírito de Jezabel, de promiscuidade. Você deve orar pelas suas amigas, pelos seus amigos, mas cuidado. Cuidado com quem você traz para perto, para o seu ciclo vital. Muito cuidado nesse tempo do fim. Mesmo dentro da igreja. Quantas pessoas dentro das igrejas chega, daqui a pouco está a irmã crente, fervorosa, chegou o sujeito, leva ela, vai embora. No lugar dela trazer o sujeito para a fé, o sujeito leva ela para o mundão, para o inferno, para o sistema do mundo e vice-versa. Mulheres chegam, cadê o sujeito? Estava firme na igreja, estava com Jesus, estava no grupo jovem. Ah, rapaz, chegou uma menina aí. O espírito de Jezabel foi embora. Cadê ele? Está no mundão, está na balada. Está no forró-bodó. Então, gente, é muito sério isso. Porque, principalmente quem conhece a palavra, se morre naquela situação. Se morre, dorme e não acorda mais. Acontece um acidente. A salvação é a maior riqueza, a maior bênção, gente. Aleluia. Então Paulo diz
diz fuja, é para fugir, não é para enfrentar espírito de Jezabel, não é para enfrentar de qualquer maneira. Sabe, eu sou um pregador, um pastor, eu posso enfrentar qualquer demônio. Quando o portal se abriu, que ela olhou para mim, Deus fechou o portal e disse: venha, agora deixa eu ministrar para você alertar o meu povo. Deus poderia dizer: vai lá e queima, e enfrenta. Meus amados irmãos, precisamos nos preparar como soldados. Deus quer que você seja um general dele na terra. Você precisa se preparar. Eu e você. Fuja dos desejos. O que tem de gente aí de meia idade, ainda com fantasia de jovem, rapaz. Sabe? Querendo viver a vida como se fosse um garotão. Querendo viver igual o velho da lancha. Tá lá, rapaz. Sabe? Gastando lá. Estou aposentado, vou gastar tudo agora. Quantos estão aí? Então está aqui, ó. Fuja dos desejos da juventude e busca a justiça. Buscar a justiça. Essa justiça ser justificada pela fé. A fé, o amor e a paz. Paz no casamento, paz dentro de casa. Meu Deus do céu. Juntamente com aqueles, olha aí, ó, busque a justiça, a fé e a paz, juntamente com aqueles que no passado te levaram para os vazios. Amém? Duim. Amém? Duim. Amém? Duim. Amém? Duim. Juntamente com aqueles que invocam o Senhor de todo o coração. Aleluia. Puro. Olha aí, ó. Aqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Puro. Não é todo mundo não é quem frequenta igrejas não. Nem todos que pregam, nem todos que frequentam. Porque há muitos que chegaram a ser pregadores, mas não nasceram de novo. Tem carteirinha de pastor, mas não é liberto ainda. Então ensinam erroneamente, porque não falam sobre isso. Muitos não falam sobre isso. Sobre santidade, arrependimento, pureza. Sobre voltar ao primeiro amor. Precisamos nos arrepender todos os dias. E aqui diz, ó, aqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Vamos agora acelerar por causa do tempo. Miqueias capítulo 2, versículo 1. Tema de hoje: espírito de Jezabel. E hoje, quantas mulheres estão aí, rapaz? Homens e mulheres. Homens não querem mais casar. Os homens não querem mais compromisso, não querem casar, a maioria. Porque eles dizem assim: eu quero paz. E outros não querem nem mulher mais. E outros querem, mas só para usar. Porque não querem mais compromisso com a família. Não querem. Muitas decepções. E homens e mulheres que dizem assim: rapaz, depois desse novo ensino aí, do feminismo, o espírito do feminismo, sabe, que nós temos o mesmo direito, temos que ter o mesmo direito dos homens. Agora a gente está trabalhando dobrado, é na rua, é em casa. Você que tem o apoio do seu marido, ore a Deus. Se você está sendo justo diante de Deus, com Deus e com Ele, ore a Deus. Seu marido tem um limite financeiro, todo mundo tem. Ore a Deus. De repente você não teve a oportunidade de continuar seus estudos ou trabalhando, mas
Deus colocou alguém que está cuidando de você, protegendo, provendo. E você diz assim: não, mas eu queria, sabe, os meus estudos, o meu trabalho. E você pode estudar e ir trabalhar, mas valorize o que Deus te deu. Seu esposo, sua família, sua mulher. E aqui diz, olha aí, Miqueias 2: ai daqueles que planejam a iniquidade. O espírito de Jezabel, que pecado é uma coisa, transgredir a palavra é outra, agora iniquidade é interna. Pecado e iniquidade são externos, iniquidade é dentro. A pessoa que é conectada ao espírito de Jezabel, ela tem dentro de si uma concupiscência. Ela fica presa à pornografia na internet, ela fica presa, sabe, ao sexo ocasional, à fornicação, ao adultério. Então vai ser um homem que sempre vai estar caindo em adultério, vai ser uma mulher que se conectou uma vez, daqui a pouco ela tem uma raiva, uma mágoa, sabe? E alguém vai lá na cabeça dela, ela vai trair o marido, vai ficar angustiada. Geralmente vai demorar 20 anos para o homem descobrir, ou mais, porque o homem já descobre logo, o homem dá logo na cara, descobre logo, rápido. Mas como não há nada em oculto que não seja revelado, pode demorar o tempo que for, o seu pecado será descoberto. De um jeito ou de outro vai ser descoberto. Mas ai daqueles que planejam a iniquidade, daqueles que tramam o mal em suas camas. Olha aí, planejam e tramam em suas camas. Ao amanhecer eles o executam, porque está em seu poder fazê-lo. Feminicídio aumentando, né? O homem é a força bruta. E a mulher, porque a mulher é muito mais sábia do que o homem. O homem que pensa que ele é mais inteligente, que é mais sábio que a mulher, ele está enganado. A mulher planeja. A mulher, ela planeja antes de executar. O homem vai pelo impulso. Até quando ele cai por impulso, porque rapaz, não resistir, cair. A mulher não, ela tem que ter uma causa, ela tem que ter, sabe, ela tem que ter algo, um objetivo para aquilo ali. Até para largar o homem, ela diz, não, tem que ter outro aqui, sabe, se eu deixar esse daqui, como é que eu vou ficar parada? Então, eu vou deixar esse aqui, não estou generalizando não. Não estou generalizando não, mas acontece de algumas mulheres pensar o seguinte: estou com esse sujeito aqui, ele é o meu provedor, mas eu vou deixar aqui alguém stand-by, porque se esse aqui não for, eu não vou ficar desamparado. Eu tenho esse colega aqui, eu tenho essa pessoa aqui que eu não vou, sabe, eu não vou cortar ele totalmente da minha vida. Então a Bíblia diz, olha aí, ai daqueles que planejam a iniquidade. É um plano B, planejam a iniquidade, daqueles que tramam o mal em suas camas. Ao amanhecer, eles o executam, porque está em seu poder fazê-lo. Provérbios 2, versículo 16, vamos lá. Vamos navegar em Provérbios para encerrar. Provérbios 2, versículo 16. Tema de hoje, espírito de Jezabel. Que não tem nada a ver pregação e ensinamento contra as mulheres nem contra os homens, mas contra os principados, potestades e dominadores. A ação dos demônios para destruir famílias e ministérios. Então, as mulheres que estão aí me assistindo, homens e mulheres, nós não estamos aqui atacando você, nem julgando você, homem de Deus, nem você, mulher de Deus. Nós estamos aqui ensinando como esses espíritos nos atacam.
Porque nenhum de nós estamos aí isento de sermos atacados por esse tipo de espírito. Às vezes o sujeito larga a esposa e casa com outra, e vive uma vida amargurada. Larga o marido e vai casar com outro, e vive uma vida amargurada para sempre. Eu lembrei do pregador Cunhum Chum, que recebeu um casal que não se entendia. Ela largou o marido, ele largou a esposa, e vivia um inferno, porque esse espírito de Jezabel os acompanhou desde os outros relacionamentos. E isso atinge tudo: saúde emocional, saúde financeira, saúde física, tudo. Então, como vencer esse espírito? Santidade, santificação, consagração. E a consagração não pode ser, eu oro um dia, no outro dia não oro. O pessoal vai para a academia todo dia, rapaz. Tem gente que viaja aí, mas está focado na dieta, está focado na academia. A minha irmã, quando veio em São Paulo, ela é cadastrada, não sei como é que fala, numa rede de academias, e tem academia aqui no shopping. Onde ela vai, tem uma rede dessa academia, e ela não quebra a dieta dela e nem deixa de ir na academia porque veio visitar a mãe aqui. Tem pessoas que aonde vão, viagem de negócio, com preocupação, sem preocupação, com dinheiro, sem dinheiro, brigando no casamento ou sem briga, mas está ali, focado na academia. E tem crente que não foca em oração, não foca. Quantas horas você ora por dia? Você ora 10 minutos por dia, 15 minutos por dia. Jesus disse: vocês não podem vigiar nem uma hora, não podem orar nem uma horinha. Mas quanto tempo nós passamos na rede social? Vocês não podem vigiar nem uma hora e querem avivamento? E querem poder? Querem enfrentar Beelzebul e Jezabel? Pelo amor, fica aí, meu filho, não dá não. Não dá para você não. Então, vamos lá. A sabedoria também te livrará da mulher adúltera, da mulher desregrada, com suas palavras sedutoras. Provérbios 5, versículo 3. Pois os lábios da mulher adúltera destilam mel, e a sua fala é mais suave do que o azeite, mas no fim ela é amarga como fel. Então, para conquistar, ela vai fazer tudo, mas será uma mulher amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Ela vai sofrer, vai fazer você sofrer, que ela carrega traumas dentro dela, de rejeição de outros homens, problemas com pais. Então há um trauma dentro dessa mulher, há um trauma dentro daquele homem, que você se conectou a ele, mas o espírito de Jezabel está nele. Ele não se libertou. Geralmente homens assim tiveram traumas com suas mães. Mulheres assim tiveram decepções com o seu pai, ou abuso, ou desprezo, ou rejeição. Então veja, no fim é amarga como fel, afiada com a espada de 2 gumes. Seus pés descem até a morte, seus passos levam diretamente à sepultura. Ela não se preocupa com o rumo da vida, seus caminhos vagueiam sem rumo, mas ela não sabe disso. Ou seja, ela vai perder a família, vai perder o marido por uma aventura, mas não está nem aí. Ela pensa que vai sair ilesa. Ele pensa que vai sair ileso, mas não vai sair. Agora, meus filhos, ouçam-me. Não se desvie do que eu digo. Mantenha-se longe dela. Por um caminho, não se aproxime da porta da casa dela. Porque para que você não perca a sua honra perante os outros e a sua dignidade perante alguém cruel, para que estranhos não se banqueteiem com as suas riquezas e o seu trabalho não
enriqueça a casa de outrem. No fim da sua vida você gemerá, você vai se arrepender. Quando a sua carne e o seu corpo estiverem exaustos, você dirá: como eu odiava a disciplina, eu odiava a sã doutrina do Senhor, eu não obedecia a disciplina, meu coração rejeitava a correção. Quando falava de pecado na igreja, oh meu Deus, que é isso? Todo mundo quer ser santo? Não, não. Então aqui ele diz: você vai se arrepender disso. E aqui diz, olha, versículo 14, vamos pular para o 14, para acelerar aqui. E logo me envie em sérios apuros na Assembleia do Povo de Deus, beba a água da sua própria cisterna, a água corrente do seu próprio poço, ou seja, desfrute da vida com o seu marido, não com outro homem, desfrute a vida com a sua mulher, não com outra mulher. Provérbios 27:15. Uma esposa briguenta é como o gotejar de um telhado com goteiras durante uma tempestade. Contê-la é como conter o vento ou segurar o óleo na mão. Provérbios 14, vamos voltar para o 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa. Vamos parar por aqui por hoje, porque vamos estar falando sobre o espírito de Beelzebul, alertando a igreja sobre esse principado. Hoje falamos sobre esse principado chamado espírito de Jezabel. Mais uma vez, lembrando que não é pregação, é um ensino, é um alerta, não atacando os homens de Deus, nem as mulheres de Deus, mas nos alertando. É Deus nos alertando, porque não podemos brincar com essa entidade maligna, que trabalha com o emocional, com o nosso ego, sabe, com os nossos sentimentos, que quer oprimir você, deixar você, sabe, uma pessoa destruída dentro de si, destruída dentro do seu coração. Mas Deus te chamou para a paz, para a justiça. Deus te chamou para a salvação. Deus te chamou para você viver o melhor tempo da sua vida. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória. Fique de pé, nós vamos encerrar por hoje. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa ouvir essa palavra. E medite nessa palavra. Mais uma vez, se eu ofendi alguém, me perdoe. Não estou aqui atacando nenhum homem, nenhuma mulher, mas sim desmascarando a ação dos principados, potestades e dominadores. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.